Leitura diária, Mateus capítulo 22, versículos de 15 a 33. A lição: as autoridades se calam. Versículo de 15 a 17. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como apanhariam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos, juntamente com os herodianos, a dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, e de ninguém se te dá, porque não olhes a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Saem os fariseus, irados com as parábolas de Jesus, em que todos os personagens maus se encaixavam no perfil desses religiosos. Precisavam apanhar o mestre em alguma falha, então enviam os discípulos do farisaísmo, que defendiam a lei mosaica e odiavam o domínio romano. Também se juntaram os herodianos, que aceitavam a paz a qualquer preço e o convívio pacífico com Roma. Era um partido. Defendia o trono de Herodes, inimigos de João Batista e, portanto, inimigos de Jesus também. Fazem uma saudação até respeitosa, mas para Jesus, que eles mesmos disseram que não olha a aparência, a posição social, sabe também a intenção do coração. Isso eles não sabiam. Fizeram uma pergunta maliciosa. É lícito, é legal, conforme a Torá, a lei de Moisés, pagar tributo a César? Verso 18. Jesus, porém, percebendo a sua malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Não era dúvida sincera, mas pergunta capciosa. Se responde que não se deve pagar tributos a Roma, agrada os fariseus. Se responde sim, agrada os partidários de Roma. A resposta de Jesus surpreende a todos. Versos 19 a 22. Mostraram a moeda do tributo, e eles lhe apresentaram um denário. Perguntou-lhes ele: De quem é essa imagem e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados, e deixando-o, se retiraram. Sem trégua, outros chegam a Jesus com outra questão, versos 23 a 28. No mesmo dia vieram alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte também o segundo, o terceiro, até o 7º. Depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa, pois todos a tiveram? São os saduceus, aceitavam somente os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, rejeitavam também salmos e profetas, e não criam em vida após a morte. Entendimento incompleto, por isso Jesus respondeu para eles no verso 29. Jesus, porém, lhes respondeu: Errais não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele continua no verso 30 a 32. Pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Deus de vivos, mortos para nós. Não os vemos, mas Deus os tem com ele. Que ensino maravilhoso! Verso 33. E as multidões, ouvindo isto, se maravilharam da sua doutrina. Amém.